Olá, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Batista em São Martim. A nossa igreja ela fica situada na Rua Pulcro, Assunção, 840, bairro de São Martim, na cidade de Recife. É um prazer imenso poder contar com vocês assistindo nossos cultos. Desejamos a todos um feliz e abençoado culto ao Senhor. Que Deus possa trazer uma mensagem de esperança, de fé, de alegria ao seu coração através das músicas, da leitura bíblica e da pregação da palavra. A todos, um bom culto em nome de Jesus. Amados irmãos, nós viemos aqui para agradecer pelo Ministério de Ação Social, pela sua doação, tanto depositando na conta da igreja, como doando alimentação e material de limpeza para a campanha que realizamos agora no mês de junho. Nós ajudamos mais de 30 famílias e queremos ajudar mais. Então eu conclamo a todos os amados irmãos que possam continuar ajudando, aqueles que não ajudaram, que possam ajudar, tanto depositando a sua oferta para o Ministério de Ação Social, ajudar essas famílias necessitadas na conta da igreja, como entregando material de limpeza ou material de alimentação na igreja, de segunda a sexta, a nossa irmã Vilma, das 9 às 17 horas. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu sou Júlio, de Santina. Eu sou Santina, de Júlio. Estamos aqui para convidar vocês a participar do estudo para casais, toda quinta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando também o terceiro retiro espiritual para casais, que vai acontecer de 16 a 18 de outubro. Efetuem os pagamentos e enviem os comprovantes para Edson ou Andresa. Nós somos casados e felizes para sempre. Olá, amiguinhos! Convido vocês para participar do nosso culto infantil, que ocorre às 16 horas, todo sábado. Também temos atividades que serão postadas no grupo do WhatsApp Geração IBSM. Para mais informações, fala com tia Santina. Tchau! Oi, igreja, tudo bem? Hoje eu vou falar do Reset Informa. Nós temos EBS todos os sábados, às 8 horas da noite. Temos devocionais diárias, carinhosamente chamadas de Pão Diário. Boas horas, todas as sextas-feiras, de 8h30 da noite, no nosso Instagram, @queroreset. Atenção no nosso canal do YouTube, lá estamos lançando o Reset TV. Bom, atenção às nossas redes sociais, seguir a nossa página no Instagram, @queroreset, e se inscrever no canal da Juventude Reset no YouTube. Queridos irmãos, graça e paz, estou passando aqui para lembrá-los que todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós temos um encontro com a EBD de adultos. Entra lá no nosso canal no YouTube, dá teu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Deus os abençoe. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de nossos pais, eterno, perfeito, tudo conhece, Ele tudo vê. Senhor dos exércitos, justo juiz, fonte de
supre com tudo e me pede pra contribuir, que me chama e me envia pra seu amor refletir. Eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações. Ele é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, supremo e bom pastor, primeiro e último, Pai da eternidade, príncipe da paz, Messias e mestre, cordeiro e leão, sacrifício eficaz, luz para as nações, intercessor, só Ele é Salvador. E Ele é o grande eu sou, que com todos se importa e me chama pra interceder, que me supre com tudo e me pede pra contribuir, que me chama e me envia pra seu amor refletir. Eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações, e Ele é o grande eu sou, que com todos se importa e me chama pra interceder, que me supre com tudo e me pede pra contribuir, que me chama e me envia pra seu amor refletir. Eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações, eu sou esperança às nações. És tu, única razão da adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, em meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom
Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova a cada dia. Te agradecemos porque a tua misericórdia também se renova sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Te agradecemos porque somos parte do teu projeto de redenção, de salvação, a partir do momento que somos testemunhas suas, Pai, testemunhas para cada um que está ao nosso redor, para os nossos familiares, nossos amigos que não te conhecem, para as pessoas com quem convivemos, agora virtualmente, mas ainda convivemos com essas pessoas nos estudos, no trabalho. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos fazer parte disso e ao mesmo tempo te pedimos que nos ilumine para que tenhamos percepção das oportunidades que o Senhor tem nos dado para testemunhar e falar do teu amor. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz, próximo dia 12, nós estaremos voltando com o culto presencial. Esse culto irá acontecer às 17 horas e terminará às 18h30. O culto seguirá o protocolo de segurança estabelecido pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e pela Convenção Batista Pernambucana. Nós teremos apenas 50 vagas disponíveis para assistir o culto. Vão precisar fazer um agendamento na quinta-feira. A partir da quinta-feira, os irmãos já poderão ligar para a igreja e falar com a diaconisa Claudinete ou a irmã Vilma e confirmarem sua presença no culto. Os irmãos que vierem para o culto terão que estar usando máscaras. Nós iremos disponibilizar álcool em gel na entrada da igreja.
Nós também iremos fazer a medição da temperatura de cada irmão. Se a temperatura do irmão estiver um pouco elevada, o irmão não poderá entrar na igreja. Pessoas sem máscaras não entrarão para o culto. Pessoas que não estiverem na lista presencial também não poderão adentrar no santuário. Nós queremos também comunicar aos irmãos que dentro do santuário os irmãos irão manter um distanciamento social. Não poderão se cumprimentar através de aperto de mãos, nem de abraço, nem de beijos. Fica proibido essas manifestações. Também não poderão, ao término do culto, ficarem reunidos ao lado de fora da igreja para baterem papo. Está proibido aglomerações, os irmãos sabem disso. Nós iremos seguir o protocolo e nós precisamos da compreensão dos irmãos. Idosos, portadores de doenças crônicas, não poderão vir para o culto em hipótese alguma. Crianças só a partir de 10 anos de idade. Crianças a partir de 10 anos de idade podem acessar o culto da igreja. Idosos que gozem de saúde física, que não sejam portadores de doenças crônicas, não estão impedidos de virem para o culto. No entanto, a recomendação é que vocês façam uma avaliação da necessidade de estarem aqui, tendo em vista que os cultos serão transmitidos pela plataforma Facebook. Então, a recomendação nossa é que esses idosos que gozam de saúde façam a sua avaliação e sejam responsáveis pelas consequências. Então, a igreja não se responsabilizará nas decisões desses irmãos e irmãs. Nós precisamos da compreensão de todos nesse momento. As pessoas, os irmãos que não se sentem confortáveis de estarem no culto presencial, fiquem à vontade. Você não é obrigado a vir para o culto, a estar presente aqui no santuário. Então, fica nosso aviso, fica aqui as nossas recomendações e espero em Deus contar com a ajuda, a compreensão e a colaboração de todos. E repetindo, dia 12/7, às 17 horas, nosso primeiro culto de retorno. Então, esse horário será um horário que ficará só durante o período de pandemia. Enquanto durar a pandemia, esse horário ficará sendo mantido. Culto da manhã, EBD da manhã, nós vamos continuar nos moldes que são hoje. Serão gravados e serão disponibilizados a todos através do YouTube. Muito obrigado, Deus os abençoe e fiquem na paz de Cristo. Olá, eu quero iniciar esse momento missionário com uma pergunta. O que leva você a contribuir para missões? Para essa pergunta, nós podemos ter várias respostas. Alguém pode ser motivado a contribuir com a oferta missionária porque entende que essa é uma obrigação dela como membro de uma igreja.
Outra pessoa pode contribuir para missões levado por um sentimento de compaixão ao assistir um vídeo ou ver uma imagem, por exemplo, de uma família na seca do sertão. Outra pessoa pode ser compelida a contribuir com a oferta missionária como uma forma de compensação por ser abençoada financeiramente. Então ela entende que precisa reservar uma parte dos seus recursos financeiros para ofertar para missões, como forma de gratidão pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Mas e você? O que é que leva você a entregar uma parte dos seus recursos financeiros para fazer com que missões sejam uma realidade? No livro de João, quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Sabe, a motivação que deve levar, que deve nos mover, deve mover eu e você a contribuir para missões, deve ser o entendimento de que essa luz precisa iluminar, precisa chegar aonde houver um coração humano e que não há vida fora da pessoa de Cristo. Pela vida em Jesus, eu coopero. Esse é o tema da campanha de missões desse ano. E que você possa ser compelido, possa ser levado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a ter esse entendimento. E peça ao Senhor para que Ele pese as motivações do seu coração e que por isso nós possamos contribuir com nosso tempo e recursos, com tudo que temos e tudo que somos, para fazer o nome dEle conhecido sobre a terra. Deus, nosso Pai, diante de Ti, ó Pai, quero Te apresentar os nossos missionários aqui do estado de Pernambuco. Que Deus cuide de cada um deles, divida essa epidemia, abençoe cada um deles, ó Senhor, amado e querido Deus. Continuando, orando também pelo secretário executivo da Convenção Batista do estado de Pernambuco. Que Deus também cuide dele, da saúde dele, nesse momento de epidemia. Que Deus cuide também da família dele. Te agradecemos dele já, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, quero te agradecer pela rica oportunidade que tu nos dás de vivermos mais um dia debaixo da tua graça, Senhor Deus. Pai eterno, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a criar oportunidades para falar do teu amor para aquelas pessoas que estão tão necessitadas, Senhor Deus, que estão vivendo este momento de pandemia, sem esperança, Senhor, sem fé. Que nós possamos testemunhar com as nossas vidas que Tu és maravilhoso, que Tu és um Deus de providência, Senhor Deus, que Tu és um Deus de cura. Ó Pai querido, nos ajuda a falar do Teu amor, Senhor Deus, que possamos demonstrar que somos felizes, pois Tu moras em nossos corações. Pai querido, também quero te pedir que Tu possas estar à frente da nossa EBF, Senhor. Possa estar com Tia Santina. Ó Senhor, orienta a Tua serva para que tudo saia de acordo com a Tua vontade. Ser também com cada participante, cada colaborador, Senhor Deus. Que todos possamos estar com os corações com este objetivo de proclamar a Tua palavra para as crianças. E que as crianças, Senhor Deus, possam estar com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. E essa palavra, Senhor Deus, possa germinar e também ser falada aos 4 cantos da terra. Ó Paizinho querido, como é bom poder Te servir e Te adorar. Muito obrigada. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor. Senhor Deus que está no céu, Te agradeço por essa oportunidade. Também eu te peço em Teu nome, Senhor, que o Senhor abençoe esse ministério, Pai. Nesse momento tão difícil, Pai, que a gente está passando. Mas eu creio, Pai, que Tua santa mão, isso está, Pai, atuando sobre os irmãos. Eu também peço, Pai, nesse momento difícil de pandemia,
que o Senhor toma a frente, Pai, dos irmãos, que vai ter um culto, Pai, presencial, que eles possam ter sabedoria, conforme o Teu querer. Abençoa cada um, Pai, dê sabedoria e inteligência. E que a gente possa confiar em Ti, que tudo vai passar. Em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Neste momento de dedicação dos dízimos e ofertas, nós queremos agradecer aos irmãos que têm atendido ao chamado divino e colocado também os seus bens à disposição do reino de Deus. A palavra de Deus nos orienta que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, nós orientamos os nossos irmãos que continuem fazendo a dedicação dos dízimos, de ofertas, ofertas gerais, ofertas para missões, a oferta para a construção, dentre outras, através da conta da Igreja Batista em São Martim, no Banco Bradesco, agência 1230, conta
2855, dígito 8, conforme a informação na tela. Vamos orar neste momento agradecendo ao Senhor pelas contribuições dedicadas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade para conosco. Deus de amor e de imensa bondade, Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que tem colaborado para o sustento da tua obra, mesmo neste período de tantas dificuldades, ó Pai. Tu és fiel conosco, ó Pai, e nós confiamos em Ti para suprir todas as nossas necessidades. Nós pedimos uma bênção especial pelos irmãos que se encontram desempregados nesse momento, ó Pai. Que Tu venha, Senhor, mostrar portas de trabalho para cada um deles, para que eles possam ter, vindos de Ti, o seu sustento, Senhor. Nós Te agradecemos por tantas bênçãos derramadas. Em nome de Jesus. Amém. Perdoado e nunca abandonado, sou aceito por seu amor. Vivo eu estou, pois vivo está em meu ser, porque na morte ressurgi. Seu
Graça e paz aos queridos e às queridas irmãs da nossa também querida Igreja Batista em São Martim. Hoje à noite, uma noite especial, celebraremos a Ceia do Senhor. E por falar em Ceia do Senhor, uma das nossas duas ordenanças, não é, ao lado do batismo, quero trazer para você hoje à noite uma mensagem sobre a terceira ordenança de Jesus Cristo. Acompanhe comigo no Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Meus queridos irmãos, a terceira ordenança de Jesus. Esse tema da nossa mensagem deve provocar uma curiosidade por parte dos irmãos. O que o pastor está dizendo? Visto que nós batistas temos duas ordenanças ao torno de toda a nossa história. Ordenanças que celebramos, como é o caso do batismo e da ceia do Senhor. Entendo aqui que o termo ordenança, conforme nós utilizamos, se refere a um aspecto particular de determinados rituais, como é o de iniciação, o batismo, e também de comunhão, de pertinência à comunidade, que é o da ceia do Senhor. Quando falamos, portanto, em ordenanças, pensamos mais em rituais, porque se fôssemos tomar o termo ao pé da letra, entenderíamos e veríamos nas páginas das Sagradas Escrituras que Jesus nos ordenou muitas coisas, e não só a ceia e o batismo. Como, por exemplo, Jesus disse: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem, ordenança no sentido de ordem, não é? Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso também é uma ordenança, é uma ordem, é um mandamento de Jesus. Portanto, se vasculharmos as páginas das Sagradas Escrituras, veremos que nós temos muitas ordenanças e não apenas duas. Entretanto, esse termo, como eu disse, se refere-se a um aspecto particular da nossa ministração batista,
em todos os tempos, quando temos os rituais de iniciação na vida cristã, o batismo e também de comunhão. O nosso objetivo aqui não é inventar moda e também não é transigir sobre a inserção de uma nova modalidade nos nossos cultos, de ritual, nos nossos cultos. Sem dúvida alguma, nossa intenção é de refletirmos sobre este gesto de Jesus, registrado por João aqui no seu Evangelho, no qual o Senhor, diante dos seus discípulos, se agacha e começa a lavar-lhes os pés. O que isso tem a ver com a nossa vida comunitária, com a nossa prática de fé? O que de fato tem a ver com a nossa dedicação ao serviço do Senhor? Antes, gostaria de falar um pouco sobre a história desse ato de Jesus. Jesus não inventou nada ali, não é? Ele seguia um costume antigo, lá ainda desde a época dos nossos antigos patriarcas, de hospitalidade, não é? De lavar os pés, também incluía o rosto e as mãos de um viajante, de uma pessoa que estava passando por um determinado local e ali encontrava uma casa onde poderia receber, além desses gestos de hospitalidade, né, incluindo uma espécie de banho, né, de mini banho, não é, por conta das poeiras, não é, que recebia no seu rosto, nos seus pés, andavam de sandálias, não é? E também incluía alimentação, como nós vimos lá no Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 18, quando Abraão recebeu aqueles 3 mensageiros do Senhor, como também vimos no caso de Rebeca, quando recebeu o servo Eliezer de Abraão para levá-la como esposa de Isaque. Ele também foi contemplado dessa forma, não é? Também lá em 1 Samuel 25, no caso de Abigail, quando recebeu os mensageiros, os empregados de Davi, ela também fez, inclusive, como forma não apenas de hospitalidade, mas como de respeito, de humildade ali, aquele gesto, não é? Entendemos também que nas páginas do Novo Testamento nós temos essa prática. Lembre daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, não só com o vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, né? Ela jogando ali nos pés de Jesus, enxugando com seus próprios cabelos, mas também regando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quanta adoração, quanto quebrantamento, quanta humildade e reconhecimento dos seus pecados. Vemos também Maria de Betânia, irmã de Lázaro, fazendo isso com Jesus, talvez como um gesto de reconhecimento e agradecimento e adoração em torno do milagre da ressurreição do seu irmão. Temos também lá uma passagem no Novo Testamento, na epístola de Paulo a Timóteo, quando é mencionado também a prática do lava-pés, ou seja, quando Paulo reconhece, não é, essa prática no meio da igreja cristã primitiva, né? Se você quiser depois, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10, pode ver esse texto também. No decorrer da história cristã, depois do primeiro século, as igrejas, muitas delas, celebravam esse ritual do lava-pés, que geralmente estava associado com o batismo ou com a ceia do Senhor. Podia vir juntos. Por que isso? Porque o ritual do lava-pés foi preservado pela Igreja Católica por ocasião da Semana da Paixão de Cristo, celebrado aí na Quinta-feira Santa. Outras igrejas cristãs de caráter protestante, como é o caso da Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, também praticam esse ritual do lava-pés como símbolo também da humildade e do serviço cristão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz esse ritual 4 vezes ao ano, e inclusive com participação de todos os membros da sua igreja de maior idade. As igrejas também têm celebrado o ritual do lava-pés quando há a convocação e a ordenação de um sacerdote, de um bispo. Entre nós batistas, a prática não é uma prática comum. Eu sei disso porque já tenho visitado muitas das nossas igrejas, mas numa delas encontrei uma consagração de diáconos e diaconisas, onde os diáconos foram consagrados a Deus, ordenados,
e eles mesmos começaram a fazer isso ali, o lava-pés, foram chamados membros da igreja, eles começaram essa prática como se estivesse dizendo assim, nós estamos aqui nos entregando ao serviço do Senhor. Algo realmente tocante, algo bonito que eu participei, não é? Mas reconheço que não é uma prática das nossas igrejas batistas. Vamos falar um pouquinho agora, nesse segundo momento da nossa fala, sobre a questão dos pés. O pé é muito mencionado na Bíblia, talvez seja a parte do corpo mais mencionada ao lado dos olhos, não é? E do coração também. Mas o pé, quando aparece na Bíblia, lá no hebraico e também no grego, no Novo Testamento, ele não significa só essa parte do corpo humano, certo? O pé, ele pode também significar, dependendo do local que aparecer, a ideia do poder. A Josué, lá no capítulo 1, no livro de Josué, verso 19, o Senhor disse, Deus disse que todo lugar que pisasse a planta do pé de Josué será dele, será do povo, assim como Deus disse a Moisés. Símbolo, portanto, do poder, de ter a posse de um determinado bem ou de um determinado terreno. Esse significado também aparece lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, quando o Senhor diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Interpretamos isso como símbolo de reverência, mas tem a ver sim com reverência e com essa ideia de que quando nós entramos na casa do Senhor, nosso poder não existe. Nós temos que nos despir desse poder, nos despojar desse poder, para estarmos na presença do Senhor, porque ali na sua santa presença nada somos. Meus amados irmãos, os pés também simbolizam nas Escrituras Sagradas tudo aquilo que é do corpo humano, da cintura para baixo. A Bíblia não tem palavras, por exemplo, para pernas, não é? A palavra pé, ela pode simbolizar toda essa parte da região inguinal até a sola do que nós chamamos pé. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 6, os serafins tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 tampavam os olhos e com 2 tampavam as pernas? Não, tampavam os pés. Mas não os pés de baixo, toda a sua cintura até a sola dos pés. Isso porque eles estavam envergonhados, né, de estarem na presença do Senhor, e os serafins não usavam roupas, né, eles eram desnudos, e ali nós temos, portanto, esta imagem fantástica. Se você virar a página do capítulo 6, vai encontrar no capítulo 7, verso 20 do profeta Isaías, uma profecia contra Israel. Deus disse que vai usar o rei da Assíria, de Nínive, como uma navalha, né, afiada para rapar os pelos, né, os cabelos, não só da cabeça da pessoa, mas também dos pés. Que sentido seria isso? Seria uma depilação total, ou seja, todos os pelos pubianos, os pelos das pernas, das canelas, né, assim dizendo, e se tiver pelo no pé, né, que a maior parte das pessoas não tem pelo no pé, é muito incomum, né, ver o pelo no pé, também seriam rapados. Em terceiro lugar, os pés significam o caráter da pessoa. Nós temos lá nas Sagradas Escrituras, não é, o Senhor falando nos livros sagrados, né, no livro do profeta Isaías, quando ele diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, os que anunciam a paz. Não é? Por que só os pés é que são formosos? Né? O que tem isso a ver? Na medida, os pés representam a totalidade do ser. É o caráter da pessoa. Da mesma forma, lá em Provérbios, logo no capítulo 1, o Senhor vai trazer uma mensagem pesada contra os malvados e para os sábios se afastarem deles. Porque os malvados, segundo o texto de Provérbios, são aqueles que os pés se apressam para fazer o mal. Interessante, é como se os pés fossem andando na frente e o sujeito todo ficasse aqui atrás.
O caráter dos malvados é esse, de fazer o mal. Ele inteiro faz o mal. E é sobre caráter que eu quero falar com vocês hoje. Agora passando para a última parte da nossa mensagem, sobre esse sentido do texto aqui, desta mensagem de Jesus, com esse ato, né? Muito mais do que um ato simbólico, um ato muito forte, um ato que poderia até assustar, como assustou o próprio Pedro. E aqui eu quero mencionar para vocês algumas coisas, citando os textos que nós lemos hoje aqui no início dessa mensagem. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Jesus nos dá o exemplo do serviço que Ele mesmo espera de nós. Jesus estava realizando a sua última ceia. Veja, a ceia não foi preparada por Jesus, mas em dado momento, Jesus se levanta da mesa e começa a preparar esse ato, não é? Separar a bacia, ele vai se despojar, tirar aquele manto que usava sobre a sua bata e vai pegar uma toalha e vai amarrar aqui na cintura, ele vai se cingir e ele vai começar a fazer este ato. Jesus, portanto, mostra que é preciso se dispor a levantar-se, não é? Nesses atos em que ele faz, né? Levanta-te para servir. Ele vai também cingir a cintura, ou seja, como se a gente estivesse dizendo na nossa linguagem hoje, vai arregaçar as mangas. E Jesus vai trazer este exemplo maravilhoso, não é? Que é o lava-pés dos discípulos, dos seus apóstolos, dos seus amigos. Meus amigos, é preciso se despojar deste manto, desta roupa, desta capa que carregamos. É preciso se despojar daquilo que pode ser para nós o poder. Lembram que eu falei sobre caráter? Quando servimos ao Senhor na igreja e no mundo, nós não somos nada mais além do que servos. Essa é a condição que Jesus nos chama, nos convoca e nos passa. Jesus, portanto, ele mesmo nos dá este exemplo. E ele ainda diz, assim como eu fiz, eu quero que também vocês o façam. Uma outra coisa também sobre o lava-pés é que é um convite para refletirmos, meus queridos irmãos, sobre a nossa condição de cristãos na igreja e no mundo. O lava-pés nos convoca a pensarmos sobre a nossa atuação como servos do Senhor, nós os que já fomos batizados, nós os que já entramos para a comunhão, mas que muitas vezes titubeamos quando o assunto é ser servo. O Senhor Jesus repreendeu a Pedro quando Pedro não queria participar desse momento, não queria deixar que Jesus lavasse os pés. Jesus disse assim, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. É interessante que na ceia do Senhor nós temos que nos examinar, né? Para assim poder participar. O ritual do lava-pés, Jesus também nos convoca a isso e nos alerta. Se você não fizer isso, se você não participar, você não tem parte comigo. A essência do cristianismo é a de ser servo, como Jesus, não é? Se declarou servo e agiu como servo. E aqui é um texto muito interessante que está no verso 10, quando Pedro queria impedi-lo, né? E depois, quando Jesus disse que não teria parte com ele, Pedro disse assim, então, se o negócio é esse, né? Lavar os pés, então pode lavar a cabeça, lavar a mão, lava todo o corpo. É aquele tipo de coisa. A pessoa dá a mão, o outro quer tudo. Mas Jesus chega e diz assim, olha, quem já foi lavado totalmente, quem já foi banhado, não precisa senão de lavar os pés. É interessante isso, porque pode ser aqui uma figura ao banho batismal, ao batismo, né? Está aqui como inferência, não está aqui necessariamente explícito, mas está implícito este banho, ou seja, nós não precisamos repetir o batismo. Entretanto, no nosso dia a dia, na fé cristã, muitas vezes quando nós vacilamos, quando nós pecamos,
quando nós não exercemos o nosso ministério de servir ao próximo, é preciso que nós lavemos os pés. Não só os dos outros, mas os nossos pés também, que é um símbolo, portanto, dessa renovação, ou seja, essa renovação do caráter, essa renovação para caminhar na estrada do serviço cristão. Uma última coisa que eu queria falar aqui é que o lava-pés é uma ordenança de Jesus aos seus discípulos, com ênfase na humildade, com ênfase inclusive também no perdão e na santificação, através de um serviço totalmente desinteressado de poder. Meus amados irmãos, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças das quais nós já temos participado, né, na nossa trajetória cristã, e que nos colocam dentro da comunhão, dentro da fé, mas é preciso que compreendamos que o alto nível daquilo que Jesus quer para nós é a atitude de servo. E essa atitude vem com uma ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Já temos feito isso? Já temos feito também, lá em Lucas 22:19, fazei isto em memória de mim, com relação à ceia. E aqui, com relação ao lava-pés, Jesus disse, porque vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Concluo dizendo que, para mim, o principal objetivo da mensagem do lava-pés é, de fato, a humildade, é, de fato, esse despojamento de certo poder que achamos que temos, muitas vezes, no meio da comunidade cristã, para assumirmos a forma de servo daquele que serve, daquele que pode se ajoelhar muitas vezes diante do seu próximo para lavar-lhes os pés, isso de forma simbólica. Passamos, portanto, da posição de sermos servidos para a posição de servidores. Eu creio que nós não precisamos de acrescentar rituais à nossa prática. Muitas vezes rituais são cegos. Praticamos os rituais, mas não vivemos na vida cristã do dia a dia. Assim foi com os sacrifícios do Antigo Testamento. Lá no capítulo 7, o profeta Jeremias criticou duramente a prática sacrificial que era esvaziada de vida. Assim foi também com os louvores que eram cantados. O profeta Miqueias também criticou, o profeta Amós também criticou duramente esse barulho dos hinos, dos cânticos que Deus não mais gostava, porque não reproduziam a vida da pessoa. Mas quando simbolicamente lavamos os pés do nosso irmão, nós estamos dizendo que nós não somos maiores do que ele. É um momento maravilhoso de entrega, de serviço, de reconciliação, de perdão, sim, muitas vezes, quando nos humilhamos diante daquele que magoamos, por exemplo. Termino com um texto da palavra de Deus aqui mesmo em João 13,14. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A autoridade cristã nasce do serviço, se sustenta com o serviço e permanecerá com ele. Que Deus, portanto, nos abençoe nessa noite. Nos preparemos para a celebração da ceia do Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois de termos ouvido a mensagem da Palavra de Deus, hoje falando sobre esta terceira ordenança de Jesus Cristo, que muitos não praticam, nós agora temos a nossa obrigação, o nosso prazer de comungar, de estar em comunhão uns com os outros através da ceia do Senhor. Regularmente, nós, os batistas, nos reunimos para celebrar a comunhão, a ceia do Senhor. É uma ordenança de Jesus. Ele disse, fazei isto em memória de mim.
A condição está nas Escrituras. Lá no livro de Atos, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, nós temos as menções de que as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, confessavam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passavam a fazer parte da comunhão da igreja de Jesus Cristo, inclusive no partir do pão. Meus irmãos, estamos aqui, não obstante esta pandemia, ainda não estamos nos reunindo. Em breve a igreja passará a se reunir presencialmente, mas hoje, na celebração da Ceia do Senhor, quero convidar você, que está em sua casa, para juntos ceiarmos com o Senhor Jesus Cristo presente em nosso meio. Hoje estamos aqui com a presença de Ellen, que vai também dar um testemunho sobre esse momento que significa a morte de Jesus Cristo, o seu sangue derramado na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ellen, você ama Cristo? Sim, ama Cristo. Por que ama Cristo? Porque Ele me salvou. Aleluia. Aleluia! Amo a Cristo porque Ele me salvou, como diz o corinho que Ellen e outras crianças cantam na igreja. Meus amados, vamos prosseguir com a celebração da Ceia do Senhor e nesse momento haverá uma primeira leitura da Palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pois é, meus queridos, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Vamos dar graças nesse momento ao Senhor. Oremos. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque um dia o teu Filho amado Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário, para nos salvar de todos os nossos pecados. E aquele corpo que foi maltratado, fustigado, ó Deus, ali na cruz. Agora nós, ó Deus, pensamos, fazendo isto em memória do Senhor, na dor que o Senhor teve na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, simbolicamente, tomamos desse pão e comemos para a celebração, ó Deus, desse momento de nossa comunhão, até que o Senhor venha. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, por aquilo que nós não temos sido, pela vontade de Deus que muitas vezes não temos praticado. Perdoa-nos, Senhor, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, dividimos o pão. E eu quero que você também participe conosco, comendo deste mesmo pão. Comamos, irmãos. É o pão que simboliza o corpo de Jesus na cruz. Graças a Deus. Segunda leitura da Palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Meus amados, da mesma forma, Jesus dividiu aquela bebida, o vinho, aquela jarra, com seus companheiros e amigos. Era um copo
e passavam para que eles comungassem também do vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos agora participar igualmente, do mesmo jeito que fizemos com o pão, e rendendo graças ao Senhor, dizendo: muito obrigado, Senhor, pelo sangue do teu Filho amado Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. Que possamos, ó Deus, ter em mente, ó Deus, a nossa obrigação de continuar pregando a tua palavra até que tu voltes. Louvado seja o teu santo nome, por Jesus. Irmãos e irmãs, bebamos juntos do vinho, símbolo do sangue do Senhor. Terceira leitura da Palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 26 a 28. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Todas as vezes que participamos desse momento, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja teu santo nome. Que Deus, portanto, nos abençoe e até uma próxima celebração. Amém. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter.
Estamos chegando ao fim de mais um momento de celebração ao nosso Deus. Queremos agradecer a todos que estiveram assistindo o nosso culto. Desejamos a você que as ricas bênçãos do nosso Deus recaiam sobre sua vida, sobre sua família. Nós estaremos agora orando a Deus e logo em seguida a oração estaremos dando o nosso grito de guerra, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Fecha teus olhos e oremos ao Senhor. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o Israel do Senhor, espalhados pela face da terra, sobre a vida de nossos amigos, nossos irmãos, parentes que nos assistem nesse momento, hoje e para todos sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Cristo.